Programa Momento Jurídico está na APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e vamos conversar com o procurador municipal e vice-presidente da entidade, doutor Alexandre Dionello. Tudo bem? Uma satisfação muito grande o senhor nos receber aqui para falarmos sobre um livro, não é, que foi lançado há pouco tempo, né, que faz um estudo, um diagnóstico da situação da advocacia pública no Brasil. Bom, muito boa tarde, é um prazer sempre recebê-los aqui nas dependências da nossa associação e esperamos poder aí divulgar para o pessoal do que se trata esse importante trabalho, né, do primeiro diagnóstico da advocacia pública municipal no Brasil. A ANPM, que é a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, realizou um estudo e verificou que 66% das cidades brasileiras não têm procuradores municipais concursados. Como está sendo avaliada esta situação? Bom, esse é um trabalho que a ANPM, a Associação Nacional, né, dos Procuradores Municipais, desenvolveu, tendo em vista trazer à luz essa questão da importância dos municípios na própria federação do que compõe o Brasil, né? Municípios, vamos lembrar, municípios, estados, o Distrito Federal e a União. Então, no âmbito desses demais entes, né, a advocacia pública já está bem estruturada e bastante desenvolvida. Nós temos aí as procuradorias do Estado, temos a advocacia da União, no âmbito do Distrito Federal também, e o que estava faltando é trazer a público o trabalho desenvolvido pelos procuradores municipais nos municípios, né? Porque, afinal de contas, a vida das pessoas acontece nos municípios. Então, o trabalho do procurador municipal de carreira, ele é importante porque o procurador municipal é aquele guardião da legalidade nos atos da administração pública adotados nas prefeituras, seja pelos prefeitos, secretários e etc. Os procuradores municipais acabam dando aquele assessoramento jurídico para garantir a legalidade desses atos, né, para que as políticas públicas possam se desenvolver de uma forma que esteja em conformidade com a Constituição e demais leis que vigoram no Brasil. Temos que nos sentir, né, nesse momento, assim, nos sentimos parceiros dos gestores públicos para desenvolver as políticas, mas lembrando que não somos aqueles advogados, ou temos que trazer a importância do procurador concursado, porque nós não somos, no nosso cargo, advogados do gestor, somos advogados do município. Então, aquele gestor que foi eleito pelo povo democraticamente, ele vai escolher as políticas às quais ele vai dar encaminhamento durante seu mandato, mas os procuradores municipais vêm para fazer com que essas políticas, como eu disse, aconteçam da forma legal, de forma que não firam a Constituição e as demais leis que regem as respectivas matérias, garantindo que as políticas públicas aconteçam, que o interesse público da população venha a ser atendido. E é essa a importância da existência de procuradores municipais concursados nos municípios. E voltando no início para a tua pergunta, preocupou bastante essa verificação que nós temos 66%, ou seja, 2/3 dos municípios sem procuradores concursados. Quer dizer que nesses municípios nós não temos a memória das procuradorias, não temos aquele compromisso, muitas vezes, que nós concursados e de carreira zelamos, né? E aí acabam acontecendo muitas vezes os tão infelizes desvios, né, na administração pública por não ter esse cuidado em primar pela legalidade para que as coisas que acontecem devam acontecer da maneira que a Constituição previu. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre este estudo, que foi amplo, não é? E se dedicou exclusivamente à realidade das procuradorias por coletar dados atualizados. Sim, esse estudo foi levado a efeito por uma consultoria já renomada, né, com 30 anos de experiência. Então, foi feito pelo método Survey, que são, na verdade, questionários que são apresentados a todas essas procuradorias e prefeituras. Salvo engano, aí foram consultados quase 900 municípios, né, dos quase 5.800 municípios do Brasil. Então, são dados atuais, fidedignos, que realmente demonstram esse déficit, né, nas procuradorias aí, na falta de procuradorias estruturadas e institucionalizadas em 2/3 dos municípios brasileiros. Sim, e esta metodologia, com certeza, com relação a este estudo, teve um grau altíssimo de confiabilidade, não é? Entendemos que sim, até isso foi para a gente poder contar com esses dados e até levar isso ao conhecimento de demais instituições e próprio Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, Brasil afora, né, que divulgamos isso, e seria imprescindível ter a confiabilidade nesse trabalho, e isso, sem dúvida, foi alcançado, né? Outros dados também revelados, doutor Dionello, que demonstram também que a remuneração
de cargos comissionados é maior do que a dos servidores de carreira. Como chegaram a esta conclusão? Bom, essa conclusão foi feita com base na pesquisa, né, dos dados disponíveis, muitas vezes até em portais de transparência, que os municípios são obrigados a divulgar, né, e essa consultoria foi atrás desses dados, as perguntas foram feitas, né, aos procuradores e advogados que atuam nesses municípios, e chegou-se a essa conclusão preocupante, até que os procuradores de carreira muitas vezes não são valorizados quanto deveriam frente aos cargos comissionados. E alguma coisa está sendo feita para melhorar este quadro? A nossa Associação Nacional, em âmbito nacional, assim como a nossa, aqui em Porto Alegre, a nossa APMPA, Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre, e as demais associações de procuradores parceiras, né, que nós atuamos aí como uma grande rede de procuradores municipais em todo o Brasil, vem atuando junto aos gestores públicos e demonstrando a necessidade da correção disso para o bem e para a própria segurança de prefeitos e secretários que atuam nos municípios. E com relação aos concursos, de quanto em quanto tempo é realizado um concurso? Olha, isso varia de cidade para cidade, né? A gente tem agora a exemplo Porto Alegre, está concluindo um concurso agora que teve 7 vagas em edital que devem ser providas, acho que num curto espaço de tempo, né? Concurso de diversas fases, concurso de provas e títulos, um concurso bem pesado que atraiu, para ter uma ideia aqui, vamos chamar candidatos, os chamados concurseiros do Brasil inteiro. Que chamou a atenção porque em Porto Alegre nós temos uma procuradoria estruturada, nós temos uma lei orgânica que rege a nossa procuradoria, que foi objeto aí do árduo trabalho que a gente teve ao longo do tempo, e isso acaba sendo reconhecido e atraindo candidatos capacitados que vão qualificar ainda mais a nossa procuradoria. Mas, como eu lhe falei, a realidade nos municípios brasileiros ela é bem distinta. Se a gente fizer uma separação aí por regiões do Brasil, nós vamos ter que, na região sul, a gente tem... com municípios nessa ordem inversa, vamos dizer que 2/3 dos municípios da região sul têm procuradorias instituídas, com procuradores de carreira. Aí, pegar a região sudeste, já vai para 30 e poucos %, algo que está na média do Brasil. Varia muito de região para região. Exato, e aí centro-oeste, um pouco menos, dos 30 e tantos %, aí nordeste ainda menos, e lá no norte, na região norte, não, acredito eu aqui que pelos dados que a gente colheu, não chega nem a 10%. De municípios com procuradoria. Então, aí o déficit de concursos para prover as procuradorias de procuradores e até muitas vezes de legislação que institucionaliza as procuradorias é flagrante, né? Todo este estudo que a gente falou até agora resultou num livro que teve os seguintes autores: Clarice Corrêa de Mendonça, Rafael Diógenes Serafim Vieira e Natália França Figueiredo Porto. Livro intitulado Primeiro Diagnóstico da Advocacia Pública Municipal do Brasil. Nos fale, então, mais a respeito deste livro. Nós temos esses dados todos do primeiro diagnóstico da Advocacia Pública Municipal no Brasil compilados, né? Dessa forma bastante didática, estatística, dados bem aprofundados, que conferiram à nossa Associação Nacional a realidade, uma fotografia atualizada e real de como está a situação das procuradorias nesse nosso Brasil. Ao mesmo tempo que a gente vê que ainda há muito a avançar, o que nos dá um certo alento é que, com esses dados em mãos, a gente tem ferramentas agora para buscar a solução desse problema, né? Para o bem do nosso Brasil. Porque tantas vezes a gente vê e tem visto atuações de gestores públicos nas mais demais esferas, de uma forma não muito republicana. A gente lembra que as procuradorias municipais no âmbito dos municípios é que garantem essa atuação, que dão a legitimidade e a legalidade para os atos que vão ser adotados pela administração pública, e isso é importantíssimo para a população e para o atendimento do próprio interesse público. Ok. Cumprimento lhe cumprimentando, a gente cumprimenta todos os procuradores municipais de Porto Alegre e também do Brasil por terem, né, realizado este livro, né, com esse estudo tão amplo, não é, que com dados atualizados. Muito obrigada por nos receber, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Muito bem, um grande abraço para vocês e sejam sempre bem-vindos para divulgar o nosso trabalho e o das demais procuradorias do Brasil. Muito obrigado.